Vejam, por um lado, um ataque sem precedentes das Forças Armadas da Ucrânia com drones, né? O maior desde que começou a operação militar especial da Rússia lá em território ucraniano. Um ataque de fato sem precedentes, por certo que a Ucrânia guardou muito, se preparou muito para esse, guardou muitas armas, né? E se preparou muito para esse ataque, que teria por certo a maior ação propagandística também desde o começo da guerra. Até mesmo em virtude do que está vivendo a Ucrânia, era muito necessário que este ataque triunfasse. Portanto, ele foi muito poderoso, muito massivo mesmo sobre cidades russas. Isso tudo por um lado. Por outro lado, precisamos falar do grande triunfo das baterias antiaéreas da Federação da Rússia, que conseguiram acabar com esse ataque de maneira impressionante também. Neste caso, o que mais chama a atenção foi justamente o fato de que a defesa antiaérea da Rússia conseguiu frustrar uma grande iniciativa que este ataque ucraniano teria. Justamente em virtude da Ucrânia utilizar-se de muitos drones, Kiev contava com a possibilidade de que alguns deles passassem pela defesa antiaérea da Rússia. E esses drones, ainda que poucos que passassem pela defesa antiaérea da Rússia, certamente que conseguiriam gerar muita destruição. Se muitos não passassem, poucos que passassem já gerariam muita destruição. Essa destruição seria muito séria nas cidades russas, e isto serviria como propaganda para as Forças Armadas da Ucrânia, que andam levando uma surra em todos os frontes no território ucraniano. Ok, gente? Então, é necessário falarmos sim do grande triunfo, porque na verdade, como a Ucrânia supunha que a bateria antiaérea da Rússia funcionasse como vem funcionando muito bem, ela acumulou e enviou muitos drones, porque alguns passariam. Nenhum passou. Nenhum passou. Impressionante. Vamos comentar sobre isso, mas antes, chamar aqui a sua atenção para o carinho que eu preciso entregar para vocês. O meu abraço, né? O meu abraço para vocês aí, né? Em vários lugares desse nosso mundão de nosso Deus. Grato demais pela generosidade do apoio a este canal Ponderações com Josa Novares. Você que está na Mãe África, o meu abraço todo carinhoso. Eu queria relatar para vocês aqui o meu desejo de pisar em solo angolano, gente, para abraçar vocês aí. Alguns de vocês, né? Também em solo moçambicano, várias cidades aí de Moçambique, lá no Guiné-Bissau também, em São Tomé e Príncipe, enfim, nessa África mãe aí, que fala a língua portuguesa, mas que também fala muitas outras línguas, né, que a gente sabe, né? Muitas outras línguas também, ok? E também a todos os demais que estão em outros locais da África que também fala inglês, da África que também fala francês, né? E da África que também fala muitas outras línguas, sobretudo muitas outras línguas, como a gente sabe. Também a África que fala o árabe, naquela parte norte, tá bom? Mas claramente que eu não posso também deixar de mandar um abraço para os irmãos e irmãs que estão na Europa, brasileiros inclusive que estão na Europa, vários lugares da Europa, da França também. Paulo, meu amigo, abraço para você muito apertado aí, meu amigo, também, em vários lugares da América Latina também, do mundão, todo esse mundão de nosso Deus. Tá bom, gente? Grato pela generosidade do apoio a este canal e a este projeto. Bom, vamos lá, né? Falar então sobre a tentativa de Kiev, né, de gerar uma forte destruição a alvos civis além da Rússia e também comentar sobre as respostas do Vladimir Putin sobre as intenções do Ocidente na tal da cimeira lá da Suíça, né? Ou seja, estão querendo, na verdade, pautar os acontecimentos para a Rússia, estão querendo, vejam vocês, estão querendo decidir, né, se a guerra vai terminar ou não, se terá um acordo de paz ou não. Estão a decidir tudo isso, gente, sem a presença do grande vencedor da guerra até agora. Consegue entender isso? Você consegue entender a que ponto chegou, né? A mente louca, desesperada, ridícula, demagógica dos grandes líderes europeus é inacreditável. Em que mundo a gente está vivendo? Eles acreditam mesmo no sucesso desse encontro nesse país que já foi neutro, né? A tal da Suíça? Incrível, né? O Putin respondeu:
sobre isso aí e deu aquela resposta muito boa que eles todos merecem. Mas sobre esses ataques na noite aí, portanto, passada, entrando já na madrugada, a Ucrânia atacou várias regiões da Rússia, incluindo a Crimeia e o território de Krasnodar, né? O ataque a Novorossiysk e Sebastopol foram sem precedentes, naturalmente sobre essas duas cidades, né? E durou várias horas, foram várias horas que as cidades foram atacadas. Havia uma previsão de que alguns drones seriam, evidentemente, né, abatidos, né? Mas, por exemplo, você manda uma leva de drones, alguns serão abatidos, outros talvez passem e tal, mas aí você desgasta a defesa aérea. Depois você manda uma grande quantidade de drones. Certamente que muitos vão passar. A Ucrânia certamente contava com o fato de que nem todos chegassem ao território russo, tá? Até porque a Ucrânia tem sofrido muito com a eficiência que está cada vez mais arredondada, digamos assim, mais precisa, mais calibrada, das baterias antiaéreas da Rússia, que evidentemente vai falhar, elas vão falhar em algum momento, né? Elas não são 100%, elas realmente conseguem, nem sempre conseguem o objetivo, mas né, a ideia da Ucrânia de enviar mais de 100 drones, gente, 102 drones para sermos mais específicos, né? A ideia é, com essa grande quantidade, por certo, que pelo menos aí uns 20% podem atingir alvos civis, certamente que 10% devem passar. Até pela tática, pela maneira como foi feito o ataque, a Ucrânia certamente contava com o fato de que, no mínimo 10 desses drones passariam pelas defesas antiaéreas da Rússia e atingiria alvos civis. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a Ucrânia tentou assassinar pessoas lá na Rússia. É isso. O Estado nazifascista ucraniano, né, que considera que qualquer russo está em guerra, né, então tem que atingir a população russa. Então fez esse ataque aí, realmente muito volumoso, muito massivo, né? Foram 102 drones jogados contra a região de Krasnodar, né, a cidade de Novorossiysk, né, e também a cidade de Sebastopol, onde fica ali a base naval da Frota do Mar Negro, né? Então a Ucrânia tentou novamente praticar um ato terrorista. A Ucrânia não se preocupa mais com as repercussões desses atos terroristas, porque o Ocidente bate palma para isso aí. O Ocidente não reclama desses atos, tal. Se um único ataque desses da Rússia atingir a população civil lá na Ucrânia, você vai perceber que o mundo inteiro vai fazer manifestação, né? Vai ter muita gente reclamando. Em todos os países a gente vai encontrar muita gente reclamando de um ataque russo terrorista, né? Que atingira a população civil. Só que a Ucrânia está fazendo isso o tempo inteiro. E ninguém fala absolutamente nada, tá? Então quando se fala que é um Estado, tal, seguidor do Stefan Bandeira, que hoje repousa lá no fogo do inferno, né? Que é o que ele merece, na verdade, para quem acredita nessas coisas, eu acho que é muito importante aí a gente entender. Ele está lá no fogo, sendo queimado todos os dias, gritando, e tal, do Stefan Bandeira, que não valia nada, né? Absolutamente nada, um grande criminoso de guerra, né? Bom, como resultado da queda de... E aí precisamos pontuar também, né? A queda de destroços, né, de drones kamikazes, né? Uma subestação lá em Sebastopol, subestação de energia, né, acabou tendo ali foi atingida e houve corte de energia na cidade, né? O trabalho de restauração levou ali um certo tempo, já está sendo totalmente finalizado e as coisas podem voltar ao seu normal. O que não voltaram ao normal, que foi suspenso ali na cidade de Sebastopol, foram as aulas, né? Tanto nas escolas tradicionais como também nas creches, tudo cancelado. A cidade de Sebastopol foi também atingida por barcos navais, né, não tripulados, aqueles drones navais, né? Vários drones navais, e todos eles também foram, nesse caso, abatidos. No total, 51 drones foram destruídos na região da Crimeia. E 6 drones navais, né, foram atingidos no Mar Negro, né, naquela parte do Mar Negro ali na Crimeia. Então 51 drones foram destruídos na Crimeia, 6 drones navais também foram destruídos ali na região do Mar Negro, na proximidade de Sebastopol. O caráter massivo, gente, muito massivo desse ataque, de fato que é muito digno aí de nós notarmos, a gente olhar para o que está acontecendo e a gente vai perceber que de fato a Ucrânia acumulou muito, né? Certamente a Ucrânia acumulou muitos drones, muitas dessas armas aí,
para tentar atacar as tropas armadas, essas regiões aí da Ucrânia, né? Na verdade da Rússia, né? Por quê? Porque, na verdade, a Ucrânia estava tentando atingir a população civil da Rússia com alguns drones, não estava funcionando, a defesa aérea russa estava funcionando muito bem, né? As baterias antiaéreas estavam conseguindo ter muito sucesso, claro, passava um caso aqui, um caso tem acontecido sim, né? Mas no geral o sucesso é muito grande, tá? Quando você ficar sabendo que houve um ataque ucraniano, né, de um drone que passou pela bateria antiaérea e atingiu uma cidade ou civis numa cidade russa, fique sabendo que para esse drone que passou e atingiu, muitos outros foram destruídos. Assim, uma quantidade enorme, gigantesca, foi destruída pelas baterias antiaéreas da Rússia. Então é um sucesso hoje, né, o calibre das baterias antiaéreas da Rússia. Está conseguindo sim evitar grande parte desses ataques. Em função disso, a Ucrânia acumulou. Qual era a ideia do gabinete militar da Ucrânia neste caso? Era em virtude das derrotas que a Ucrânia sofre neste momento no teatro de operações, né? Então era necessário ter uma ação de propaganda gigantesca, assassinando civis da Rússia. Então vamos acumular para gerar uma grande destruição. Essa destruição tem que chamar a atenção do mundo. E aí, né, o mundo vai cuidar, né, de criar narrativas para falar que foram ataques do bem, que na verdade atingiram apenas estruturas ali militares, tal, instalações, e não propriamente as pessoas. Claramente que falaria isso aí para alguns e entregaria, evidentemente, para os seus sócios dos gabinetes políticos em vários lugares dos países da OTAN, que de fato o que se atingiu foi a população civil, né? Então, essa era a ideia da Ucrânia. Mandar muitos mísseis, muitos drones ao mesmo tempo, era justamente isso. Que alguns, né, conseguissem passar, gerariam destruição muito forte, severíssimas, muito severa ali no território russo, e aí serviu de propaganda. Não funcionou, não serviu de propaganda, coisa nenhuma, muito pelo contrário, serviu como contra-propaganda neste sentido, né? O Veniamin Kondratiev, né, que é na verdade o chefe, é uma espécie de chefe da região ali, o manda-chuva ali da região ali de Novorossiysk, né? Ele anunciou que um ataque aconteceu na região ali de Krasnodar. O objetivo desse ataque era um porto, né? Havia um porto, um depósito também de petróleo, né? Além de alvos civis, né? Muitos alvos civis. O impacto acabou resultando, né, em incêndios locais, né? Ou seja, o impacto com os drones ucranianos geraram ali alguns danos, mas todos esses danos aí já estão sendo controlados pela Defesa Civil, né? Apenas sobre uma parte da cidade foram 10 drones que caíram em Novorossiysk, mas esses 10 drones foram abatidos pelas Forças Armadas da Rússia. Além disso, como resultado da queda de uma aeronave, a aeronave Tuapse, né? Tuapse, uma aeronave em Tuapse, né? Que é uma pequena cidade também ali na região, Tuapse, né? Ocorreu um incêndio na refinaria de petróleo que fica na mesma cidade de Tuapse, né? O fogo foi contido e não houve nenhuma vítima neste caso aí. Neste caso aí também estamos falando de 44 drones que caiu nessa região de Tuapse, que Tuapse na verdade fica em Krasnodar, né? Já não fica na Crimeia. Foram 44 drones, né, abatidos nessa região, tá? Além disso, 6 drones atingiram a cidade, né, foram abatidos na cidade de Belgorod, e mais um drone foi abatido também na cidade de Kursk, né? No total, o sistema de defesa aérea russa interceptaram aí praticamente 102 drones das Forças Armadas da Ucrânia. Foi um grande êxito, um êxito realmente gigantesco das Forças Armadas da Ucrânia. Não tem como a gente não abordar isso como um grande sucesso das baterias antiaéreas da Rússia. Sobre a cimeira que está acontecendo, que vai, na verdade, ocorrer na Suíça, né? Cimeira de paz, né? Ou seja, os países querem, na verdade, né, estabelecer um acordo de paz na Ucrânia e não convidar a Rússia. O Brasil já disse que não vai, a África do Sul já falou que não vai, né, mas os patetas da OTAN certamente que estarão lá para tentar decidir, né, o destino, o que fazer com a guerra. O Putin, na verdade, já avisou que não é assim que funciona não, né? Que ele já falou, por exemplo, que entende-se que, aspas para o Putin, né, que o sentido qual é o sentido desse evento aí, né?
dessa cimeira, reunir o maior número possível de países, depois declarar que foi aceito por todos o acordo, né? E depois apresentar isso à Rússia como um assunto já resolvido, completamente decidido, como uma espécie de ultimato à Federação da Rússia. Tal desenvolvimento desse acontecimento, né, não vai ter nenhum tipo de efeito positivo e não vai gerar nenhum resultado efetivo também disso Putin. Ou seja, não adianta, eles podem tentar fazer de conta que a Rússia que o vencedor da guerra não existe, né? Vão fazer uma conversa, um encontro para determinar um acordo de paz para a Ucrânia e vão tentar impor esse acordo de paz aí para a Rússia, e o Putin já falou que isso não vai acontecer, que ele não vai aceitar de forma nenhuma, né? Ele falou também que, na verdade, não há nenhuma intenção neste momento da conquista de Kharkov pelas Forças Armadas da Rússia, né? Ele falou que a ideia é gerar, na verdade, uma zona de segurança, zona sanitária ali para proteger as cidades russas, sobretudo Belgorod. Ele lembrou que os ataques estão acontecendo diretamente no centro de Belgorod. E a ideia é justamente gerar, né, essa zona aí de segurança para que bairros residenciais não recebam essas bombas, esses drones, esses mísseis da Federação da Ucrânia o tempo inteiro. Isso acontece praticamente diariamente, embora as defesas antiaéreas da Rússia consigam evitar que esses ataques sejam bem sucedidos, né? Então ele falou que no primeiro momento a ideia é criar essa zona sanitária. E nós sabemos que de fato esta é a grande iniciativa da Rússia, o grande objetivo da Rússia. Claramente que esse objetivo pode mudar conforme os acontecimentos no teatro de operações, mas o Putin deixou muito claro, e na verdade é a leitura que eu tenho também, de que de fato, né, a intenção da Rússia é criar essa zona aí de segurança, essa zona tampão ali na fronteira norte, para que os ucranianos não ataquem tanto Belgorod e outras cidades como eles tentam fazer o tempo inteiro. Tá? Como eu disse no vídeo de ontem, a cidade de Lipsk está muito próxima de ser conquistada pela Rússia. Lipsk hoje é um centro de onde sai muito desses drones e dessas bombas para atingir as cidades que ficam ali na fronteira norte, as cidades russas que ficam na fronteira norte com a Ucrânia. Tá bom, meus amigos? É isso.